Bom, eu vou falar aqui sobre um pouquinho do Nordeste e suas sub-regiões. O Nordeste ele tem quatro sub-regiões. Se pegarmos de leste a oeste, nós temos a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata ela é caracterizada por inicialmente ter povos paleoíndios, até por volta do século XV, onde já tinha presença de povos fluentes da língua tupi, onde só um século depois, no século XVI, com a presença portuguesa, plantio do açúcar e exportação do açúcar, temos a, encontramos a devida importância que ela tem, a ocupação de fato. Veja o clima é extremamente favorável, clima tropical úmido com temperatura variável de 25 graus Celsius, quente, mas favorável. Visto que devido ao clima favorável a plantação foi quase que inicialmente pela cana de açúcar, enfim. E a vegetação foi devastada, visto que era inicialmente a Mata Atlântica, fazendo referência à Zona da Mata e Mata Atlântica, que compreendia quase todo o território, que hoje, os períodos ordianos, representam menos de 5% dos biomas mais ameaçados do mundo de extinção. E, e a vegetação, como eu falei, original, Mata Atlântica, relevo. Relevo é caracterizado por ser plano. Hidrografia. A hidrografia possui importantes bacias hidrográficas, dentre elas as duas principais, Bacia do São Francisco, Rio São Francisco e Parnaíba. O Rio São Francisco ele está muito ligado à pesca e navegação. A, a navegação dos povos sertanejos e pesca de sustento, de alimentação. Bacia do São Francisco. E levamos destaque também as hidrelétricas presentes no mesmo, sendo elas a Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, né, a Bacia do Parnaíba. A Bacia do Parnaíba é muito importante, visto que ela nutre quase todo o estado do Piauí, extremamente importante. Merecendo destaque também as bacias do Atlântico Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental e Atlântico Leste, né? Podemos dividir a Zona da Mata em três micro-regiões, né? Três micro-regiões, sendo ela a Cacaueira, a Açucareira e Recôncavo Baiano. Sendo elas a Cacaueira, como o próprio nome já sugere, seria a ideia do cacau. Seria hoje representa, mas antigamente dominava quase que o monopólio. Açucareira, pelo que ele representa um baixo índice socioeconômico, alto nível de êxodo rural e inchaço, e é interessante, entre aspas, bem entre aspas, como as imagens representam. Se você olhar de forma bem analítica, aparece as favelas. O Recôncavo Baiano está muito ligado à atividade petrolífera e ao tabaco, o fumo, o tabaco. É interessante destacar que, que as indústrias são elevadas, mas a parte da açucareira não tem toda essa importância. Seria pela parte da Sudene, né? No plano de metros de atacada. A indústria é elevada, mas o nível socioeconômico é baixo. Brasil. Bom, basicamente a Zona da Mata seria isso, geograficamente. Vou falar aqui um pouquinho rapidamente sobre o Agreste. O Agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Ele inicia-se do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, compreendendo os estados de Pernambuco, Piauí, Sergipe e Alagoas. E por ser uma zona de transição, ele apresenta o clima semiárido, seco e quente. E inicialmente a ocupação dele de fato ocorreu pela pecuária e pela subsistência, pela criação. Nos períodos odianos é mais a policultura, mas inicialmente se deu pela pecuária e agricultura de subsistência. A pecuária se deu mais pela questão da venda, pela questão monetária e pela questão de renda.
A agricultura de subsistência, como o próprio nome já sugere, seria a ideia de o alimento seria próprio consumido, né, pela população. O clima, como eu já disse, semiárido. Vegetação, predominantemente, pelo que eu vi, se caracteriza pela caatinga. Arbustos com galhos retorcidos, plantas xerófilas e a vegetação rasa. Relevo. O relevo caracteriza pela presença de planaltos de 500 a 800 metros. Por estar oferecendo destaque a planta borborema, né, que inibe, não que inibe, mas que dificulta a passagem das massas de ar, né, que diminui os índices pluviométricos lá do sertão. Hidrografia. Chuvas orográficas, caracteriza-se. Bacia do São Francisco. Praia de Jimpapu. Jimpapu é uma coisa interessante. Ela é uma das únicas fozes que tem característica por ser delta em pleno oceano, né? Deságua em forma delta em pleno oceano. Ou seja, ramifica a saída. A praia, Bacia do Atlântico Nordeste Oriental também merece destaque, a Ocidental e Atlântico Leste também merecem, né? A economia, como já disse, a economia se dá muito pela pecuária e nos peitos ordianos, pela pecuária e pela policultura. A pecuária se dá muito pelo leite, né? Pelo gado, enfim. A policultura. A policultura, como o nome sugere, várias. São várias cultivos de plantas, enfim. Basicamente é isso. Um pouco sobre o sertão. O sertão, ele foi ocupado principalmente pela pecuária. Na parte litorânea, os bois consumiam a cana-de-açúcar, logo era necessária a implantação do mesmo mais adentro do território. Com a implantação no sertão, houve conflitos entre índios e portugueses, visto que os índios encaravam os bovinos como uma presa fácil e consumo fácil. Bom, o clima tropical semiárido, quente, hidrografia. A hidrografia do sertão é de caráter perene do Rio São Francisco e baixo índice pluviométrico, o menor do país, tanto devido ao planalto da Borborema, do Agreste, tanto devido às próprias massas de ar. Bom, o relevo, nós temos 3 marcados pelos planaltos, chapadas e morros e serras, aliás. Bom, a economia. Logo, se pensamos no Nordeste, logo nós deduzimos inicialmente o ponto principal que aparece na nossa mente é o sertão, né? Mas a economia ela apresenta um alto índice, com centros urbanos são marcados pelas indústrias, comércios e serviços em geral, tanto pela própria industrialização, né? Não tanto pelo atacado, prato de metas e tudo mais pela Sudene, né? Porém, a região apresenta os maiores índices de desigualdade do Brasil, né? Basicamente, o sertão é isso. Vou falar um pouco sobre o meio norte. O meio norte é uma zona de transição. É uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia, ou seja, do clima tropical, do clima quente e úmido da Amazônia, para o clima tropical semiárido do sertão. E fica nessa zona de transição. Logo, a vegetação tende a variar, mas principalmente a vegetação se dá pela mata dos cocais. Cocais. O clima, como eu já disse, como ser de transição, é característica predominantemente pelo clima tropical úmido. Economia. A economia se dá muito pela agrícola, pela exploração do babaçu. O babaçu é retirado do palmito. E também, menção de destaque é o arroz. E o algodão. Em 1755, o Maranhão era um grande destaque.
Em 755 ele apresentava uma... O Porto de São Luís ganhava um destaque internacional com a entrada com a circulação de pessoas e mercadorias aqui. Tanto que São Luís foi considerada foi a primeira capital da primeira unidade administrativa brasileira. Mas isso no destaque aí, né?